Ça va, tout le monde est là? Falta um. Ok, só voltar a partilhar aqui. Très bien, très bien. Alguém que quer se aventurar ainda? Além do Gustavo? Para treinar a pronúncia. Pessoas que nunca treinaram a pronúncia aqui. Jéssica, o Álvaro. Ok, estamos vendo aqui, todos estão aqui. Deixa eu abrir aqui só o chat. Tá bem. Só porque é especialista. Très bien. Então, voltamos lá onde a gente estava. Donc, il y a beaucoup d'activités. Olha aí, não vou ficar brigando. Atenção. Très bien. Então, paramos aqui. Il y a beaucoup d'activités. Tá dando para ler agora? Melhor, talvez? Aqui nesse cantinho ficou um pouquinho meio embaçado. Très bien. Então, vamos lá. Avec qui vous faites do tennis? Então, qui seria quem, né? E avec seria com. Então, com quem é que vous faites do tênis? Você faz tênis, você joga tênis, né? Com quem é que tu joga tênis? Gustavo, ton tour. Avec un voisin. Voisin, très bien. Il habite dans la même rue, não dá pra ver muito bem, é rue. Même rue. C'est facile à organiser. Organiser. Très bien. O que quer dizer? Não sei. Então, ele perguntou, né? Avec qui vous faites du tennis, né? Então, ele responde avec un voisin. Com vizinho, né? Très bien, boa. Ele mora na mesma rua. Très bien. E é fácil organizar? É fácil combinar? C'est facile organiser para todo mundo jogar, né? Jogar tênis. Très bien. On continue. Mais si vous voulez venir, très bien. C'est avec plaisir, é isso? Plaisir. Plaisir. Avec plaisir. Quer dizer o que então? Mas se você vier, é isso? Se vous voulez. Vous voulez é se você quiser vir. Já lembra daquela música? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Quer dizer, então, queres passar a noite comigo, né? Basicamente isso que então é vous voulez, voulez-vous, né? Então, vous voulez venir. Então, você... Lady Marmalade, né? Exatamente. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Quer dizer, então, você quer dormir comigo essa noite? O significado, né? Do vous voulez. Você quer. Esse caso aqui é vous voulez venir. Você quer vir. Se você quiseres vir, né? Será com prazer. Será um prazer. Será com prazer. Muito bem. Continue. On joue. On joue. On joue. Tous les samedis. Sauf. Quando il ne fait vraiment pas beau, é isso? Pas beau. Sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Quer dizer o quê? Não sei. Aqui, on joue tous les samedis. O verbo jouer. Verbo jouer, que é jogar. Esse aqui. Então, nós, né, a gente joga todos os sábados. Todos os sábados. Très bien. Sauf é uma ideia de salvo, né, com exceção.
salvo. Quand il ne fait vraiment pas beau. Quando não faz, né? O verbo faire de novo. É uma outra utilização do verbo faire. Quand il ne fait vraiment pas beau. Quando não faz realmente, né? Vraiment seria realmente. Pas beau seria não bonito, né? Il ne fait pas beau. Quando não faz bonito. Traduzindo, né? Quando não tá tempo bom, basicamente. A gente pode dizer il fait beau, né? E il fait pas beau. Il ne fait pas beau. Seria il fait beau, faz bonito, né? Faz dia bom. E il ne fait pas beau seria não faz bonito, não faz um dia bom. Hoje aqui, por exemplo, estava ensolarado, então il fait beau. Tava bonito, né? A gente fala desse jeitinho no francês. Então, a gente joga todos os sábados, exceto, né, salvo quando não faz bonito, quando não faz bom, quando não faz tempo bom, né? Quando não tá dia bom. Ça va? Compris? Plus ou moins? Oui. Ok, então continua aí para nós. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi. Aussi. Et ils prenaient des cours ce jour-là. Jour-là. L-A. Ouais, ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation. Ma et mon filha. fils. Lembra a gente falou? Ma filha, dois L's. Ma fica... fille. Fica som de I. Ma filha. Ma fille fait de la natation. Et mon fils. Mon fils. É uma das poucas vezes quando a gente fala o S no final. É mon fils. Mon fils fait do judo. Fait do judo. Très bien. Quer dizer o que então? Obrigado, muito gentil. Mas no sábado é difícil. Très bien. Meus filhos fazem muitos esportes também. Oui. Fazem muitos esportes. Très bien. E ils prennent des cours ce jour-là. Prennent, verbo prendre. Que é prendre, a gente não só pegar, né, mas prendre é ter, fazem, tomam aulas, né? Eles tomam aulas. Então, eles tomam aulas, tomam um curso, né? Esse dia, no sábado, no caso, né? Então, meus filhos fazem muitos esportes e eles têm aulas nesse dia também, nesse dia. Entendi. Última frase. Minha filha faz natação e meu filho... Meu filho. Mon faz filho. judô. Meu filho, mes fils, meus filhos. Seria daí o possessivo que indicaria ser plural ou singular, né? Então, mon fils é singular. Mon fils, meu filho. Fait do judô. Então, ele faz judô. Tá vendo? A última aqui. Dites donc. Très bien. Vous êtes une famille. Família. LL, a gente faz junção, né? Família. Da filha. Família. Lembra que eu falei? Versailles. Papillon. São dois L's. Fica com som de ia. Em família esportiva. Quer dizer o quê? Não sei. Dis donc é uma expressão que diz assim, meio de surpresa, né? Dis donc, tipo, realmente, sinceramente, uma constatação, assim, né? Dis donc, é uma expressãozinha que se usa. Dis donc. Vous êtes une famille sportive. Então, vocês são uma família esportiva. Très bien. Merci beaucoup, Gustavo. Ganhaste uma estrelinha. Vamos ver quem é que tá com estrelinhas mais hoje. Ok, très bien.
Vamos ver primeiro o verbo faire, que é esse nesse diálogozinho, né? O outro é mais o verbo prendre. Então, essa conjugação do verbo faire, ok? Ele é um verbo do terceiro grupo, né? Lembra de os regulares, né? Os regulares do primeiro grupo, que seriam terminados em ER. Né? Lembra? Tira o R, fica só com a raiz e faz a conjugação com o finalzinho só que muda e a pronúncia é praticamente a mesma. Eu disse que a gente ia fazer os outros verbos, mas vamos ver esses aqui, os outros irregulares do verbo do primeiro grupo, mas vamos ver esses daqui que são verbos que a gente usa bastante, né? Preferi ver esses aqui antes do que ver esses regulares, porque daí no final acaba sendo só a escrita, basicamente, que vai mudar. A pronúncia praticamente é a mesma. Esses aqui, o verbo faire e prendre, são dois verbinhos que se usa bastante, né? no francês. Então, essa aqui, como eles são do terceiro grupo, né? Lembra que eu falei? São 3 grupos, o primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro são os terminados em R, os segundos em... os segundos, ai meu Deus, agora lembrando. Os terceiros são terminados em ER, né? Prendre e faire, por exemplo, terminam em RE, então são do terceiro grupo. Então, essa conjugação do verbo faire, então, je fais, tu fais, il, elle, on fait. A pronúncia é a mesma, é bem semelhante, é praticamente a mesma, né? Então, nous faisons, vous faites et ils font. Ils font, elles font. Lembra que daí a gente não fala o S, né? Porque não começa com a vogal. Então, ils font e elles font. Né? Aqui a gente consegue ver a diferençazinha. Il fait, ils font. Okay? Então, a negação, né? Je ne fais pas, tu ne fais pas, il, elle, on ne fait pas. Nous ne faisons pas, vous ne faites pas et ils ne font pas. Lembra que a gente falou, né, que na oralidade é je fais pas. A gente não fala o né? Je fais pas, tu fais pas, il fait pas, nous faisons pas, vous ne faites pas et ils font pas. Só para dar uma relembradinha, né? Então, vous faites du sport, né? Então, para falar, você faz esportes, né? A gente usa o verbo faire. Vous faites du sport. Oui, je fais du jogging tous les matins. Il fait du piano. Il fait de la guitare. Il fait du piano seria faz piano, toca piano, né? Esses são os exemplos de como é que a gente usa o verbo faire, né? No caso, je fais le ménage, c'est ça? Faire le ménage é fazer a limpeza. Ménage, diferente do que o pessoal pensa aí que é alguma coisa mais sexual, né? Mas não, ménage literalmente é fazer a limpeza, limpar, né? Fazer a limpeza da casa. Da casa ou do escritório, enfim. Faire le ménage seria limpar, né? Então, je fais le ménage, então eu faço a limpeza. O pessoal fala o ménage à trois, ménage à quatre, enfim, seria, enfim, não vou entrar nesse reto, mas ménage quer dizer, então, limpeza. Je fais le ménage ce soir. Então, eu faço a limpeza essa noite. Ce soir, então, essa noite, ok? Ils font des travaux. Eles fazem trabalhos. Nous faisons des courses. Nous faisons, oui, très bien. Nous faisons des courses ensemble. Nous faisons les... Tava aberto o microfone, desculpa. Não, pode ficar. Très bien. Nous faisons les courses ensemble. Faire les courses. Atenção, não é faire les cours, é faire les courses. Né? Faire le cours, deixa eu ver se tem aqui escrito. Não, le cours é aqui em cima. Porque a gente tem le cours. Le cours seria curso, aula. Les courses. Curso seria as compras do supermercado, né? Faire les courses. Então, no supermercado, fazer as compras de alimentação, de comida, né? Toda uma vida destrida, não sei o que é destrida. Destruída. Pois é, faire de ménage quer dizer, então, fazer a limpeza da casa. Une femme de ménage, uma mulher de limpeza, né?
Não, peraí. Eu tô com medo de abrir o outro e bagunçar tudo aqui. Porque eu poderia escrever. Não, azar. Eu vou escrevendo junto que é mais legal. Tá aparecendo os dois? Que daí eu consigo escrever aqui junto. Então, tá aparecendo o PDF e o outro, né? Une femme de ménage seria uma mulher de limpeza, né? Secretária do lar. Traduzindo literalmente seria mulher de limpeza, né? Então, uma mulher que limpa, uma moça que faz a limpeza, né? Une femme de ménage. Aqui. Então, ménage significa limpeza. E les courses, né? Porque tem le cours ou les cours seria o curso, né? E les courses ou les courses, faire les courses, então seria fazer as compras, né? Compra de supermercado, no caso. Porque fazer compras, por exemplo, de roupa seria roupa e sapatos, essas coisas assim, seria faire do shopping. As compras do supermercado. Supermercado, geralmente, né? Faire le shopping. Faire du shopping, pardon. Do shopping. Faire do shopping, então, seria fazer as compras, fazer o shopping, né? Fazer as compras do shopping, digamos assim, de supermercado. Fazer compras do shopping, digamos assim, literalmente, né? No caso de comprar no shopping. Roupa, sapato, maquiagem, essas coisas assim. Então, faire do shopping. Geralmente na França é o sábado, é meio que o dia consagrado, assim, ferro do shopping, as lojas, as ruas ficam tudo super cheias, super movimentadas, porque é quase um dia institucionalizado de ferro do shopping, bizarramente. Très bien. Então, nous faisons les courses ensemble. Nous faisons, né? Nós fazemos as compras juntos. Ok? Como eu estava falando, né? Il fait beau. Ou il fait mauvais. Aujourd'hui. Il fait beau, então, quer dizer, trazendo literalmente, seria faz bonito, né? Beau é bonito. Quer dizer, tá um dia bom, né? Faz tempo bom. Il fait beau. Às vezes eu pergunto, il fait chaud. Il fait chaud, né? Está quente. Faz quente, desculpa. Né? Il fait chaud, il fait froid. Às vezes eu digo não sei se vocês repararam, se eu pergunto, hoje eu perguntei, il fait chaud ici, a Porto Alegre, il fait chaud. Il fait, faltou o verbo aqui, il fait froid. Faz frio. Né? Il fait chaud, il fait froid. Faz quente, il fait froid, faz frio. Que mais a gente usa? Il fait beau, il fait froid, il fait chaud. Ou il fait mauvais, né? Como eles dizem, il fait mauvais. Il fait pas beau. Il fait mauvais ou então il fait pas beau. São duas maneiras como a gente pode dizer, né? Aqui faz feio, né? Tá um tempo feio, então um tempo feio. Seria mais ou menos assim. Il fait pas beau não faz bonito. Se a gente fosse traduzir literalmente, né? Então, esses dois aqui têm o mesmo significado. Il fait mauvais ou il fait pas beau. Que é tá um tempo feio, né? Não tá bonito. Então, il fait beau ou il fait mauvais et il fait pas beau. Aqui. Donc, il fait mauvais aujourd'hui. Il fait chaud, né? Como a gente comentou, desculpa. Il fait chaud dans cette salle. Então, está quente, faz quente nessa sala. Dentro desta sala. Et en hiver, il fait froid. En hiver, quer dizer, no inverno, il fait froid. En été, no verão, né? Il fait chaud. Au désert, il fait chaud le jour, la journée. Porque le soir, il fait froid, né? Au désert, no deserto, né? Il fait chaud la journée. Faz calor no dia, né? Durante o dia. Très bien. Então, agora vamos fazer aquele exercício de identificar onde é que está o verbo faire aqui, né?
Acho que eu vou fazer... Eu vou fazendo, porque a gente tem um pouquinho de tempo, igual não vai dar tempo de fazer outro. Eu queria pelo menos fazer uns exercíciozinhos. Très bien. Então, vamos frase por frase ver onde é que tem o verbo faire. Né? Primeira frase. Então, vous faites suivant le jogging. Né? Cadê aquele meu... se bem que daí ele apaga. Deixa eu ver aqui. O chat. Très bien. Então, vous faites suivant le jogging. Então, vous faites. Né? Você faz. Vós fazeis. Né? Se fosse traduzir mesmo. Vós fazeis do jogging. Oui, enfin, j'ai dit la réponse. Oui, je fais du jogging tous les matins et vous? Então, je fais, verbo faire. Aqui, temos aqui a negação, né? Je ne fais pas, eu não faço. Je fais do tênis, do foot, do basquete. Tênis, futebol e basquete, né? Então, je fais do tênis, do foot ou do basquete. Então, faire de quelque chose, de sport, faire du sport. Então, usaria aqui faire do sport. Então, faire, nesse caso, seria acompanhado do do, né? Faire do tênis, do foot, do basquete. D'accord? Aqui, negação, né? Vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Então, você não faz, vós não fazeis tênis. Né? Negação. Aqui o fala do Renault. Je fais du tênis, né? Eu faço tênis. Do tênis, do squash, do vôlei. Que mais? Vous faites do tênis. Só fazem tênis, os diálogos, enfim. Donc, vous faites do tênis. Então, você faz tênis, né? Que mais temos aqui? Não, aqui não temos. Na frase do Marius. Il est en clubus après les parcs, vous prenez la route là en face et après il est en base loisir avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Pas de verbe fait. Não temos verbo fait. Faire, pardon. Est-ce que vous faites du tênis? Com quem, né? Você faz tênis. Então, vous faites. Daqui, vous faites. Né? Vós fazeis. Ok, avec mon voisin, il habite dans la même rue. C'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. Non, pas de verbe faire. On joue tout le samedi. Sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Né? Verbo faire, para a questão do tempo. Il ne fait vraiment pas beau. Não faz realmente pas beau. Não faz bonito, né? Il ne fait pas beau. Quando não faz bonito. Não faz tempo bom, no caso. Merci, c'est gentil, mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport. Então, meus filhos, ils font beaucoup de sport. Eles fazem muito esporte, muitos esportes, né? E... Oui, question? Non? Okay. Mes enfants... Ok. Beaucoup de sport aussi. Oui, très bien, merci. Oui. Ok, não sei se estava a fim de participar mesmo. Meu microfone está aberto. Sim. Onde é que a gente estava? Quer participar? Posso, claro. Então vamos lá, onde é que está aqui o verbo faire? Onde é que está o verbo faire aqui? Ali, ma fille fait de la natation et mon fils fait de judo. Do judô. Dois fait do judô. Très bien, merci. Et aqui temos o verbo faire? Não. Très bien, merci. Uma estrelinha para toi. Muito obrigado. Merci. Ok. Bom, não vai dar tempo de ver esse diálogos aqui, mas vamos fazer um exercício aqui embaixo. Só dos que tem o verbo faire, né?
os que tem o prendre, a gente vai deixar para a próxima aula. Então, aqui, verbo seria il. Deixa eu botar aqui do lado que ele não dá para ler muito bem. Então, il, como é que fica? Conjugar o verbo faire. Ils font, né? Negação. Ils ne font pas. Ils font, eles fazem. Ils ne font pas, eles não fazem. Aqui. Temos o verbo faire e o verbo refaire. Seria a mesma coisa? Faire seria fazer. Refaire seria refazer. Né? Então, a conjugação é só a mesma, só a gente daí, então, coloca o re na frente. Né? Para fazer refaire. Então, elle, está escrito elle ali, né? Não dá para ler muito bem. Elle, o verbo faire, né? Seria o verbo re. Elle refait. Né? E elle ne refait pas. Né? Verbo faire. E usar a mesma conjugação, verbo refaire e défaire, né? A gente falta comentar aqui, mas mesma conjugação, só adiciona o re e o de na frente. Né? Elle refait, elle ne refait pas. Ela refaire seria refazer. Então, ela refaz e ela não refaz. Ok? Vous. Verbo faire seria vous faites, né? Que a gente cansou de falar ali. Vous faites do tênis. Vous faites et vous ne faites pas. Vós fazeis e vós não fazeis. Se fosse traduzir, né? Lembrando que pode ser forma singular, seria forma formal, né? E se fosse, pode ser usado também como plural, segunda do plural ou segunda do singular formalmente. Né? Très bien. E depois tem aqui faire de novo. Je fais. Só confirmar. Com S, desculpa. Je fais. Je fais et je ne fais pas. Ok? Temos um tempinho. Ça va? Tout va bien? Compris? Ça va. Então vamos lá responder essas aqui. Esses 2 minutinhos que faltam. Não. Qu'est-ce qu'il fait? Esse caso aqui, né, a gente está no... É para botar no plural. Né? A gente está no singular, vamos botar... A pergunta está no singular, a gente coloca no plural. Então, qu'est-ce qu'il fait? Plural disso seria eles, né? Então, qu'est-ce qu'il... Como é que ficaria? Qu'est-ce qu'ils font? Né? Qu'est-ce qu'il fait é o que é que ele faz e o que é que eles fazem. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? O que é que eles fazem e o que é que eles fazem. Ok? D'accord? Next, apprendre, comprendre. Aqui. O resto é o verbo prendre, né? A gente vai ver na próxima aula. Donc, il fait beaucoup d'exercices. Il fait, ele, né? Terceira do singular. E no plural, então, fica eles. Como é que ficaria, então? Il fait beaucoup d'exercices. Ils font beaucoup d'exercices. Beaucoup. O que está escrito? Beaucoup, tá certo? A gente responderia, né? Não, é uma perguntinha mesmo, deixa eu me perguntar. Só não é para responder, é só para botar no plural. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup d'exercices? Question. E l'autre... Ok, então esse é o único com o verbo faire. Pronto, chegamos no nosso fim da aula. Ça va? Tudo bem? Des questions? Para a próxima aula, então, a gente retoma, faz a revisãozinha dos exercícios, continua os exercícios, já que eu sei que ninguém faz em casa, né? Então a gente faz durante a aula. Igual vai interromper aqui já a nossa
ligaçãozinha. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie énormément. E eu agradeço vocês enormemente. E eu desejo a vocês uma boa semana. E à mercredi. E até quarta-feira que vem. Merci beaucoup. Ça va bien. Merci. Danke. Dankeschön, bitteschön. Sim, quando eu respondo com francês. Très bien. Merci tout le monde. Boa semana. E até quarta. E obrigado aos participantes. Espero que vocês participem mais.